Olá, amigos da UNA TV, uma satisfação enorme estarmos juntos novamente em mais um episódio onde contamos as histórias das associadas da UNA Imóveis Conectados, a maior rede, o maior portal de imóveis exclusivos do sul do Brasil. Falo isso toda semana, que é para você ver o tamanho da grandeza que é a UNA. Se você ainda não acessou nosso site, não perde tempo, vá lá, unaimoveisconectados.com.br, você vai encontrar os melhores imóveis das melhores imobiliárias associadas da UNA. E hoje a gente traz aqui uma pessoa que, além de ser o presidente da UNA, o Elcio Gomes, mas ele também é associado, né? Também é imobiliarista. Então, hoje vem aqui na qualidade de dono da Gomes Imóveis. Exatamente. 20 anos, né, Elcio? Obrigado pela tua presença aqui hoje. Eu te agradeço o convite. Feliz. E como é que ficou a Gomes Imóveis nesse tempo com o presidente de UNA e essa coisa toda para começar a conversa assim? Não deve ter sido fácil, né? Não é fácil. É 1 ano e 6 meses de presidência de UNA e 3 anos da antiga Rede B. Posso dizer, tem dias com 3 turnos. Eu ia falar. A UNA toma algum tempo nosso para ser feito e a imobiliária tem que cuidar dela. Então, alguém tem que cuidar da lojinha, né? Tem que ficar cuidando da lojinha e eu tô, de vez em quando a gente não consegue, mas algumas coisas administrativas fica fazendo depois das 5 até as 7, 8 horas, 9 horas. Mas faz parte. Faz parte, é o momento que a gente está se doando para a rede. Mas também não podemos deixar de lado a imobiliária hoje que fez 20 anos. Pois é, eu ia falar, né? 20 anos. Só não trabalha terceiro turno quando tem jogo do coxa, né? Graças a Deus. Daí não, né? ai. Um dos meus hobbies e meus vícios que eu tenho, né? É o futebol. Exatamente. Olha, mas é um vício gostoso, né? Sou conselheiro do clube. Olha isso. Há 6 anos já. 5 anos. Sobra tempo para ir em reunião de conselho do uma vez por mês. É o relax. Gente, sente o drama. É o relax. É o relax. Mas até não precisava nem falar que era coxa branca, né? Porque a própria logo é verde, né? Ela vem nesses 20 anos na mesma cor e agora a gente teve um rebranding comemorando os 20 anos. Exatamente. Estilizou um pouco mais o G, né? Que o G é de Gomes. Exatamente. E junto ali um I, né? Que é de imóveis, né? Então Gomes Imóveis ficou bonito, né? Modernizou ela um pouco, já tinha ela há mais de 15 anos que usava. Então ficou bem bacana, bem bonito. Aos poucos a gente está mudando o nosso todo o material gráfico. A fachada da empresa vai ser mudada em mais uns 2 meses. Só falta a fachada mudar, porque a loja inteira mudou, né? Estou com a lojinha nova. Eu formei todo no mesmo local há 19 anos, na mesma endereço na Mato Grosso. Tá? Então, de lá não saio, esse é um dos pontos. E eu sempre falei que eu queria ter uma lojinha. Eu tenho uma loja. Sempre digo, imobiliário tem que estar na rua. Sim. As pessoas passam lá, olham o tempo. Eu tenho, copiei, entre aspas, né, que lá de Balneário, as imobiliárias tinha as propagandas no vidro, né? No vidro, né? Então eu coloco, vai 4, 5 pessoas no mínimo por dia, passa, só para dar uma olhadinha para ver o que tem, o que não tem, né? Isso é bacana. E é legal que você falou isso, porque, olha, essa questão da mídia, a gente fala muito de mídia digital e tal, lógico, tudo isso funciona, é necessário, beleza. Mas, assim, o offline funciona. E essa exposição dos imóveis ali na vitrine real mesmo, ali da loja, no vidro e tal. Eu aluguei um imóvel seu, né? Lembra? A Basitec foi num imóvel comercial. Na rua 24 de maio. Na 24 de maio, porque a gente foi lá fazer uma visita para Gomes de trabalho e a gente mas essa sala que legal. Mas foi saindo que tinha no vidro. Eu me lembro que eu deixei a chave. Pega, olhe, fique à vontade. Mas foi bom quando você quiser, se precisar, te chamo, você está em casa, você foi, olhou, gostou. Foi bem Ficamos um ano e pouco, mas daí a proprietária pediu, né? Imóvel, mas a gente foi feliz lá. Foi bem legal. Foi bem assim mesmo, gente. Gostou, Tati? Gostei. Nossa, que legal. Onde é? Na 24 de maio. Tá aqui, peraí, pegar a chave, que era uma sexta, né? Tá aqui. Falei, mas eu não tenho que assinar nada? Não, pode pegar. Foi incrível, né? Foi muito bom. Você foi um exemplo vivo de quantas pessoas pagam, olham, pedem informação. Então, sempre digo, nada contra o pessoal que tem conjuntos comerciais, mas a loja a gente não tem estoque na loja, a gente tem na rua. Sim. Nosso trabalho é rua, né? Sim. Então, quando as pessoas olham, querem ver alguma coisa, é bacana. E 19 anos e meio no mesmo local,
Então a pessoa vão passando, sabendo que está lá, dá mais confiança. Dá. E aí eu acho que até o proprietário passar lá, ver o próprio imóvel lá na frente, né? Pô, eu ia gostar de ver, né? Com certeza. Daí mais 46 sites da Una Imóveis Conectados, melhorou ainda, né? Para a gente captar imóvel está muito bom. Nossa, eu falo isso para os meus colaboradores. Vender esse tipo de produto que a Una nos passa, maravilhoso. Fantástico, né? Agrega valor, né? Eu estou, graças a Deus, eu acho que eu tenho uma carteira quase de 100 imóveis hoje disponíveis, 3 no máximo para ser exclusividade. Olha, o resto tudo com exclusividade. O resto tudo trabalho com exclusividade. Estou evitando, só quando é uma coisa muito boa. Você que realmente não tem outro jeito. Mas senão, tudo com exclusividade. Então a Una me deu o suporte disso aqui para mim também. Aproveitou bastante. Com certeza. E é importante, né, que todos os associados tenham essa mentalidade, né, de aproveitar toda essa visibilidade que a Una tem, né, esse argumento, né, de captação que é fantástico, né? Eu tive a cliente que não acreditou, isso não existe. Eu falei, então tá bom. Ele entrou em 3 sites e depois me ligou, cara, Elcio, é verdade. É lógico. Você mostra, não tem como, né? Pô, que bacana e tal. E acabou a locação, acabou locando também rapidinho. Olha, que joia, que coisa boa. Mas vai lá, 20 anos de Gomes Imóveis, 19 anos e meio ali naquele prédio. O Elcio começou como com essa história de corretor de imóveis? Eu sou um cara muito de raiz. Eu tive só 3 empregos na minha vida. Olha, é daqueles que, como a gente, né, vai gostar de fazer carreira na empresa, né? É o meu jeito, né? E interessante, o primeiro emprego novo, né, 17 anos, fui trabalhar de office boy numa galeria de arte. Batel. Sim. E coincidência, essa foi a primeira galeria de arte famosa, chamada Ideanita. Coisas da vida. A dona Ida Axelrod, mãe do Sidney, dono da Cibraco. Mãe do Sidney Axelrod, da dona da Cibraco. Quando a gente fez a fusão, até falei com o Sidney, ele falou para a filha dele, a Diana. Ela até ligou, ela trabalhou com a minha avó, trabalhei e tal, então fiquei um ano com a galeria de arte, já sabendo de imóvel. Aí fui para uma imobiliária para ficar só 3 meses, fiquei 17 anos e 10 meses, chamado hoje auxiliar imóveis, que eu tenho um carinho, tenho 2 pais hoje na vida, né? Meu pai falecido e o Darcy que me ensinou tudo. Olha que bom, né? Ensinei tudo que eu sei. E era proposto ficar 3 meses, que ia fazer um concurso na Petrobras, daí não saiu, fui registrado, fui ficando. E esse foi ficando, deu 17 anos. Primeiro venda, me lembro bem, ele falou, Elcio, vai fazer o que final de semana? Vai coçar? Eu falei, bom. Quer fazer plantão de venda? Nunca fiz, tal. Fui num prédio chamado, ali na Gleberburg, Visconde de Cairu. Era um prédio de uma construtora, ele trabalhou muito com construtora na época, tinha 3 unidades só. Ninguém queria fazer plantão, os corretores foram fazer. Final de semana. Aí durante a semana fazia a parte administrativa e final de semana ia fazer plantão. Primeiro mês eu vendi um imóvel. Já melhorou o salário administrativo, né? Gostei do valor, né? Falei, opa, é bom, daí foi indo. Foi evoluindo. Foi evoluindo, aí fiquei lá 17 anos, 10 meses, depois saí, fiquei em casa 6 meses, sabendo o que eu vou fazer, mas já trabalhando como autônomo. Aí eu falei, não, eu quero algo mais. Então daí eu abri minha empresa, e fiquei mais algum tempo trabalhando em casa, tentando achar o ponto. Aí achei uma loja e fui ficando. Hoje a loja praticamente é minha lá também. Que bacana, né? Um ponto é muito lindo. Quem não conhece a Gomes Imóveis, ali na Rua Mato Grosso, na Água Verde, tem estacionamento lá atrás, tudo muito gostoso, né? Você chega lá tranquilo. Calma, mas tem estacionamento, um monte de prédio em volta, um monte de vizinhos. Mas quando você foi ali, não tinha tudo aquele tanto de prédio, né, Elcio? Tinha alguns. Agora está sendo evoluiu bastante aquele lado, ainda né? Tinha bastante ali prédio, mas saiu uns prédios bonitos e está saindo, né? Assim. O bairro da Água Verde, agora os prédios que estão saindo são um padrão maravilhoso, lindos. E a tendência é só crescer lá. Então. E bom, né? Aí a Gomes vai vendendo, né? Com certeza. Tenho bons vizinhos, né? Então. E eu acho interessante que as redes sociais da Gomes Imóveis, dia sim, dia também, aparece lá mais um imóvel vendido, mais um imóvel vendido. Não, dia sim, dia não. Semana sim, semana não. Que coisa boa. Que bom. É gostoso, sabe? Não só, claro, que o resultado financeiro é bom, mas eu imagino o quanto é a satisfação profissional e pessoal, né? Ter o tua como empresário, né? A gostosa da venda é a assinatura da escritura. Gente realizando seus sonhos,
está conseguindo, de repente, ajustar situações de família, de acertar dinheiro de herança e tudo mais, mas principalmente o comprador que fica feliz no seu número imóvel, é um momento bem bacana. E quem está vendendo também, já, puxa vida, que delícia, no dia da assinatura do financiamento, todo mundo é amigo. É aquele divórcio amigável. Mas é bom, sabe? Mas é gostoso, é um momento, e só que com todos os cuidados, né? Sim, sim. Com todo esse tempo de imobiliária, a gente sabe que tem que ter um cuidado com patrimônio, com documentação. Porque se eu somar 20 anos da Gomes, mais 17, são 37 anos na profissão. 57. Tá mais tempo trabalhando do que não trabalhando. 17 anos na imobiliária. 20 agora, 37. Office boy e 25 para 3. Só 3. Que coisa boa, né? E vai ficar nos 3 mesmo, pelo que eu estou percebendo. Não tem outra. Não tem outra situação, não. Então, estamos aqui. E cada vez que passa, hoje vem muito cliente atrás de mim no tempo que eu trabalho. Sim. Então, a gente deixa uma marca sincera, de confiança. Eu vou usar até eu vi uma entrevista do Bezerra da Silva. Falei, pô, tal, né? Ele tem aquela música famosa, Malandro não é malandro, Mané é mané. E ele perguntando por que ele fez essa música, né? O que é a grande malandragem hoje em dia? É ser honesto. Sim. Essa é a grande malandragem. O mané é aquele cara que faz coisa errada. Isso. Tá? Então, malandro. O malandro é honesto. O grande malandro é ser honesto. É fazer o básico. Então, você fazendo o mínimo que é o básico, fazendo tudo certinho, já se diferencia. Já se diferencia. Não ficar enganando, forçar situações, tentar vender uma coisa que não pode. Não funciona. Esquece, não funciona. E outra coisa, eu sei que eu vi uma palestra tua recentemente, não me recordo aonde, mas foi para um grupo de empresários, onde você defendia o corretor da família. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Qual que é o corretor da família? Uma apresentação lá com a Cida, né? Foi isso. Eu sei, a gente precisa ter hoje em dia. Porque é uma defesa que você tem muito isso, né? Com certeza. Pelo tempo que for, eu sou para muitas pessoas um corretor de família. Sim. Hoje mesmo vindo para cá, tem a esposa de um amigo meu de Minas Gerais me perguntando o que tinha que ser feito, tá deixando para locação e vendo o apartamento dele lá em Minas Gerais. Se vender, ele vai voltar para Curitiba, pedindo orientação. Olha isso. Olha, o cara que eu vendi o sobrado dele aqui faz 12 anos. Somos amigos, se tornamos amigos, né? Disso aí. Então, ele precisa ter confiança. Você tem hoje muito médico de família, um advogado de família, um contador da família, por que não um corretor de imóvel da família? Com certeza. Que ele vai te dar todas as informações no momento que você precisa, para você ou algum familiar, na compra do imóvel, ou até mesmo na locação. São duas situações que você vai precisar no corretor. Então, a gente tenta dar mais confiança para ele se sentir cada vez mais seguro. Então, quem está vendo aqui hoje a apresentação, se não for a Gomes, pega outro profissional. Tenha sempre uma pessoa que lhe dê orientação na hora da compra, vê documentação, se faça segurança. Contrate, vale a pena. É uma dor de cabeça menos que você vai ter. Eu sempre gosto de ressaltar assim, né? Que cada um deve fazer aquilo, cada um o seu core business, né? Então, marketing é a agência de marketing que faz, quem vende imóvel é o corretor, é a imobiliária, né? Cada um no seu quadrado, né? Porque você não tem como você saber tudo, né? Mas daquilo que você se propõe a se colocar como profissional, você tem que ser bom. Especialista. Tem que ser especialista. E é isso que é o corretor da família, né? Para ajudar em investimentos também, porque quem melhor sabe, né? No que investir nesse momento, você fala, pô, será que eu compro um imóvel usado? Será que eu compro um na planta? É o corretor, explicar, né? Como funciona, para ele guardar, se compra um consórcio. Muita gente fala, pô, devo comprar? Falei, se você tiver um capital para dar sinal, vale a pena. Já pegar essa carta de crédito. Meu medo é daqui 4, 5 anos a carta de crédito não consiga comprar o que você compra hoje. Então essa também, ou para deixar... Eu tenho muito minha carteira de locação de pessoas que deixam como aposentadoria. Sim. Então tem 2, 3 imóveis, tá a tua rendinha, e se de repente você apertar, vende. Na realidade, todas as imobiliárias são um pequeno banco. Eu ia falar mesmo, né? Por quê? Porque você tem que entender mais do que de imóvel, você tem que entender de economia, né? Mas a pessoa vai, tem um investimento, comprou um imóvel, deixa um capital lá, aplicado. Sim. E pede uma rentabilidade mensal. A alocação, 0,4%, 0,5%, 0,7% do valor do lugar. Então, você tem tua correção mensal. E dia que você precisa de uma liquidez,
um pouquinho diferente. Você não pode pedir como o banco D+1, D+2, baixa a aplicação. Coloca ele no mercado e põe ele à venda para você ter a liquidez. Então, é um banco. Você não pede D+1, D+2, mas só que você, quando coloca esse bem, esse patrimônio lá na imobiliária banco, né, que nós estamos brincando aqui, né, você tem, ele por si só, além da rentabilidade todo mês retirada, ele por si só tem uma valorização. Exatamente. Então, ele tem, né, nessa situação de valorização mensal, só que só vai poder ter essa liquidez quando se pedir. Sim. Então, quantos clientes meus que compraram um valor baixo, a gente peça valorização, meu Deus, já está sério? Que tá tudo isso? Deixa quieto, está quietinho. Então, quem tem dinheiro, pessoal, agora eu devo. Claro. Um imóvel para deixar para locação. Sempre um ótimo negócio. Sem dúvida. Sempre. Dúvida, sempre. Né? Você tem garantia, o governo não vai levar isso fora. É um investimento, vai ter valorização dele também. Tá? Quem compra terra não erra. Os antigos. É verdade, né? Fazendo aqui um exemplo, né? Quem compra terra não erra. E, na verdade, assim, a gente percebe que as grandes fortunas aí do mundo afora são pessoas que têm muitos imóveis, né? Você pode ver artistas famosos, cantores, apresentador de TV, você vai ver o patrimônio do cara é imóvel, né? Todo mundo investe em imóvel, então precisa reinventar a roda. Se quem é bem sucedido, né, está fazendo isso, obviamente que nem precisa falar muito, né, que é bom investir em imóvel, né? Comprar certo. Isso que eu ia falar. Por isso tem que ter um profissional do outro lado. Comprei caro, você não vai ter valorização. Tá? Então tem que saber, por isso, ser orientado por um bom profissional, para ver se o preço está no mercado, ou de repente pode ser bom para o futuro, para valorizar no futuro. Então tem todas as situações. Hoje tem muita gente comprando na planta. Sim. Tem opções, depois você poder ir pagando levemente parcelas suaves, até a entrega, né? Até a entrega. Então é um investimento muito interessante para vocês serem. Você vai não ter que desembolsar todo esse valor agora. Não está saindo muito lançamento Curitiba, até assusta. Pois não tem rua que não tem obra, né? E deveria receber um tapume. Meu Deus, mais um tapume. Ou daqui a pouquinho nasceu, parece que o prédio já nasce ali, né? Putz, não vi isso aqui esses dias. É bacana como o nosso mercado do Curitiba, quando comecei a trabalhar, não muito começar, vou dizer, há 5, 6 anos atrás, a capital do sul do Brasil, a mais barata era Curitiba. Pois é verdade, eu lembro, já trabalhava no mercado imobiliário. Então hoje já passamos por Porto Alegre. Já. Floripa está um pouco, mas Floripa tem um pouco diferente, porque são praias, e praia tem um outro tipo de valorização. Isso. Nosso mercado subiu muito e a tendência é subir os preços. A tendência é a de valorização. Você vê até a alocação. A alocação, antigamente você tinha dificuldade de locar o imóvel. Hoje está faltando certo tipo de mercadoria. Você aluga muito. Hoje tem fila de inquilino, né? O problema da fila do inquilino é o cadastro do inquilino, que está um pouquinho complicado. Mas é um problema social, coisa, né? Infelizmente, graças a Deus, nós temos hoje o seguro fiança, que tem garantias boas, né? A figura do fiador, aos poucos, está acabando, né? E é uma tendência no futuro não ter mais realmente fiador, ter uma empresa séria por trás que dê respaldo. Até que você colocou um assunto aqui que eu queria até falar, né? Eu vi uma matéria também essa semana onde você fez uma declaração, né? Falando sobre a questão do Quinto Cred, né? Que é uma empresa, né? Todo mundo viu isso, é notório, é público, né? Encerrou suas atividades ali, vai cumprir com o resto dos contratos ali, enfim. Numa nota de esclarecimento que deram, né? Que a Quinto Cred é uma seguradora, né? Que faz parte do grupo Quinto Andar. Exato. E assim, isso causou um movimento assim, no mercado imobiliário, né? Porque são milhares, 45 mil, ou sei lá, milhões, não sei, de contratos no Brasil inteiro que ficaram, não sem o seguro agora, mas com os dias contados ali, né? Sim. Só lembrando a todo mundo, ninguém ficou descoberto. Sim. Tem os dias contados. E hoje também teve um movimento de outras garantidoras. Sim. A pessoal da Loft, agora me fugiu só o nome, eu me lembro, do Loft, agora me fugiu o nome da garantidora, da Credialuga, por exemplo, estão pegando essas carteiras e passando para a carteira deles, como um exemplo. Claro. Então, em nenhum momento o inquilino nem o proprietário vai ficar descoberto disso. Mas foi uma situação do Quinto Andar de parar de trabalhar com a Quinto Cred. Exatamente. Então não vai ter prejuízo de nenhuma das partes, nem do proprietário e tampouco do inquilino.
Isso que é importante dar segurança para o mercado. Porém, presidente, e o empresário, né, que a gente vai, né, o Gomes é o presidente, não tem como não chamar de presidente, né? Mas os inquilinos, como você falou há pouco, né, uma questão também de dificuldade que tem para aprovação de cadastro, né, em função de toda a situação econômica, tudo isso, as pessoas acabam que em determinado momento não conseguem pagar suas contas quando o salário não acompanha aí a inflação e o aumento das coisas, as pessoas começam a ficar inadimplentes e aí o cadastro fica ruim. Então, se elas já estavam lá com o Quinto-Cred, por exemplo, agora talvez tenham um pouco de dificuldade, talvez, de aprovar cadastro numa outra garantidora. Então, sim, uma preocupação, vai ter que olhar para suas contas, né? Exatamente, vai ter que ver cadastro, mas não vão ficar descobertos. Isso que eu deixo. Então, vai ter, se não conseguir com uma garantidora, temos outras também condições para ser feito, né? Claro. O importante é procurar voltamos aqui a falar, né? A gente gosta e vende tecnologia, a gente imóveis conectados, a gente no nosso próprio nome tem, né, tecnologia. Mas a imobiliária, né, ir lá na Gomes, ir lá tomar um cafezinho, saber que mais hora, menos hora, se eu precisar, eu vou lá na rua Mato Grosso, faz diferença nessa hora, né, Elcio? A pessoa você estando, podendo te achar e conversar, e a gente tem muito disso de proprietários que vão lá para conversar, ver seu imóvel, e depois, não só o seu imóvel, de vez vão lá conversar. Tomar um café. Conversar. E de vez em quando a gente precisa, até brinco aqui, de vez em quando ter curso de psicólogo. Mas isso é bom, né? Isso é confiança, né? Confiança, eles vão lá, conversam, falam da vida toda, a gente tem que escutar. Bom, né? É normal. É onde faz amizade. Exatamente, e você passa a confiança. Porque quando você está deixando um patrimônio para uma pessoa cuidar. Isso. Para uma pessoa, para um profissional, isso que eu gostaria de falar. Porque não que a plataforma digital, a gente falou de Quinto Andar, Quinto-Cred, não desmerecendo nenhuma dessas, mas é uma diferença, né? Culturalmente, até em Curitiba, a gente tem ainda muito, né? Essa coisa, a gente é uma cidade grande, ao mesmo tempo a gente tem uma cultura de que todo mundo se conhece, não é uma coisa um assim, ovo do Codoro. A gente brinca que tiver um ovo, né? Mas isso é bom, né? É bacana. Eu acho que faz a grande diferença você conseguir se relacionar no pessoal. Eu sou favorável ao digital, ao tudo, mas nada como um olho no olho, um aperto de mão, uma conversa. Isso eu vejo porque muita gente pede para conversar. Então, tudo bem, como você falou, é interessante, eu tenho mesmo já algumas situações de autoatendimento, mas tem que entender o cliente. Sim. Um garoto que eu faço lá é para dividir com a área de locação, venda, né? Sim. Mas a pessoa precisa ser atendida. Tá? De vez em quando está ficando muito frio esse atendimento. Apesar que nós estamos com um pouco de dificuldade com próprios... Hoje o cliente mudou muito, hoje você consegue ligar para o cliente. Você liga para o cliente, não se responde, mas você dá um oi no WhatsApp, ele oi, tudo quer bem? falar? Aí você conversa. É interessante isso aí. É a mudança de comportamento, né? Exatamente. Então, tem que respeitar o horário, mas é bacana, mas é ruim que eu vejo que meus profissionais, o seu chefe, me chama muito de chefe lá, chefe, olha aqui, não dá mais oi. Eu já falei, conversamos, tal, e ficou quieta. Pois é. Dá um oi, vamos conversar, vamos ver mais uma coisa, não responde, deixa você no vácuo. No vácuo, né? Deixa ali, né? Mas cri, né? Então a coisa que tem que ser... É muito do estilo do momento das pessoas, né? Também, assim. Então, você falou nisso, tal do lead frio, né? Daí vem o corretor falando, não, o lead é frio, não me responde, chefe. O lead frio, né? Mas é importante saber que comprar um imóvel não é como comprar um par de sapatos, né? A pessoa, ela vai pesquisar muito, né? Ela vai... e se naquele momento ela não vai te responder e tal, quem sabe ela não vai encontrar o que ela quer no mercado, chega um momento que ela vai vir te falar um oi, né? Isso deve acontecer também com frequência. E tem clientes que conhecem mais do mercado do que certos corretores. Sem dúvida. Ele faz um monte de pesquisa, um monte de situação. Aí a gente vê que eles estão preparados já, isso é bacana. É bom, né? Ele faz um monte de comparativo sobre o que está acontecendo de região. É bom, porque mostra que o mercado está competitivo, que tem oferta, tem que achar para o cliente um bom imóvel. Falo sempre na avaliação que a gente faz de imóvel. Cara, avalia corretamente. Ele vai ser muito mais fácil para ser vendido. Quando você vai avaliar só para pegar imóvel, o valor X mais Y, e deixar na prateleira.
Porque aí acaba sendo negativo, né? Porque depois a pessoa não vende, não consegue visitas, e aí o proprietário vai ficar frustrado, né? E ainda pode ir no Google lá e falar mal da gente, né? Eu, na minha opção de venda, eu coloco valor de venda e valor avaliado pela imobiliária. Isso, é importante, aí tem né? Ele dizer, mas não está vendendo. Eu falei, minha avaliação foi essa. A gente Você pediu. É. Aí você vai falar que está caro ou barato, quem vai dizer é o mercado. Eu acho que essa questão vai te falar que está caro ou barato. A avaliação de um imóvel é aquilo que o mercado está disposto a pagar naquele momento. Está correto isso? Exatamente. Olha só. Então está correto. Agora, é o mercado que vai te dizer se vai ter liquidez ou não. Bons produtos vai ter sempre bons clientes. Sim. A gente sabe disso. Sim. Tá, mas tem produtos que os proprietários podiam também ajudar um pouco. Deixa mais bonitinho, umas horas. Mesmo aí tirando, é bacana você ver a evolução, né? Antigamente você fala muito em não tirar foto do celular. Tudo bem. Ajuda, tem tecnologia do celular maravilhosa, mas uma foto profissional é outra qualidade. O fotógrafo, cada um no seu quadrado, né? O fotógrafo tem a visão, né, de fotografia. E é outra qualidade. Você vê uma diferença brutal, não tem nem dúvida. Então, a gente olha para foto e fala assim, eu nunca seria capaz de ter visto esse ângulo do imóvel, né? O fotógrafo tem. E as fotos da Gomes são todas muito bonitas, né? Porque vocês fazem fotos profissionais. Estamos lá no nosso parceiro da UNA também, elogiando o pessoal da Chip House, que é meu parceiro aqui, que fazem fotos bonitas, né? Bacana. A gente precisa disso aqui. Não é despesa, é investimento. Afinal, o proprietário está te dando com exclusividade o imóvel. Elcio, vende meu imóvel, só você vai vender, está aqui, exclusividade de 6 meses, isso aqui. Então, o papel da imobiliária é fazer esse investimento, né? Tanto nas fotos, filmagens, divulgações e patrocínios, que a Gomes investe bastante em Meta, Google, essas coisas todas. Então, tudo isso antes de você saber se vai vender ou não, você já está gastando dinheiro, é isso? Exatamente, gastar. Mas é um investimento, né? É um investimento, é brincadeira. Com certeza. E ainda mais com essa força que nós temos por trás, para deixar junto com mais outras empresas, poder vender. Imagina. É muito. Eu não sei hoje como seria minha empresa fora de uma rede. É isso que eu queria te perguntar agora, assim, qual é a diferença? Porque antes a gente tinha, né, fazia parte da BI, você sempre muito atuante, antes de presidente era secretária, tesoureiro, todas as funções, né? Mas depois com essa fusão, a UNA também teve um ganho muito grande, porque aí vieram as imobiliárias da Rede Imóveis, que fizeram essa fusão. Então a gente cresceu muito, né? Tem uma força muito grande. Ficou maior do Paraná. Ficou maior quase do sul do Brasil, ali em exclusividade a gente é a maior, né? Com certeza, tá. Como é que você percebeu antes e depois? Antes de UNA e depois de UNA para Gomes Imóveis? Não, eu sempre digo assim, a UNA não sobressai a Gomes Imóveis. Ela faz uma chancela para imobiliária. E a marca UNA talvez mais ficando conhecida. Nós temos todo um trabalho, primeiro ano de mudanças, ver se você passa por todas as imobiliárias, está logo, então ela está sendo conhecida agora. Sim. Então, quase mais de um ano e meio, que tinha, as duas redes tinham suas marcas, agora mudou-se. Então, hoje está muito mais forte para conseguir. Quando você fala 46 imobiliários, nossa, tudo isso aumentou. Nós já estávamos em 31, então, um aumento muito maior. Hoje tem 6 mil imóveis, 1.000 mais ou menos de locação e 500. E um número interessante é que entra e sai por semana na rede em torno de 200 imóveis. Olha isso. Eu não sei hoje, eu brinco com meus clientes, eu não sei mais o que eu tenho para vender para alugar. A gente não sabe, não tem esse controle. Quando você pensa, já não está mais. Eu tenho muitos clientes, principalmente da locação, que perguntam e falam, toda sexta-feira entra no meu site, vai ter novidade. Tá para alugar daquele imóvel lá, Elcio? Não faço a menor ideia. Não tem. Eu sei do que eu tenho da Gomes. A Gomes eu vou te dizer. Sim. Se tem, agora, da rede, temos que verificar com o parceiro que está com reserva proposta. Então, 200 imóveis por semana é um número significativo. E agrega valor muito. E a tendência é cada vez mais agregar. Então, ficando cada vez mais forte a marca, tá sendo conhecida. Sim. E respeitado pelo mercado. Sim. Muitas construtoras vindo conversar com a gente, que é um outro passo da rede indo para próximos meses ter novidades, né? Então nós estamos fortalecendo a UNA e fortalecendo a UNA, com certeza as 46 imobiliárias estão junto, vão ficar mais fortes. É a consequência, né? Afinal de contas, a UNA é as 46, né? Exatamente. Então, isso que é interessante, né? Como é bacana essa coisa de trabalhar junto, né? Como mostrar que... E a gente tem uma situação que não tem preço.
A gente tem um grupo de WhatsApp só da diretoria. Sim. Na semana passada, eu acho que foi, a Luana da Burma fez um questionamento de uma dúvida que ela tinha. Que coisa bacana. 10 imobiliárias responderam mais ou menos, dando sugestão, faz isso, faz aquilo, tal. Aconteceu comigo também. Daí tem outro comentário do outro associado, porra, parabéns, que é isso que é bacana. Então a força nossa, a lei do negócio, é um ajudando o outro. Sim. Um fortalecendo-se com o outro. Então, a dúvida de um pode ser também dúvida do outro. E com isso, fortalece o mercado. Sim. Hoje, o mercado de Curitiba está muito unido. É bacana. Eu vejo, como presidente da ONU, eu estou unido com o CRES, do Castanaro, Câmara de Valores, com a Hamilton, a ADPI, que agora está com o Paulo como presidente, o Secov, com o Ricardo, o Canto, que eu também, mas está todo mundo unido. Vai conversar com a Dami, todo mundo, ninguém está com aquele ego, é meu, não, está todo mundo, se precisar fazer alguma situação em conjunto, está todo mundo fazendo. Isso fazia muito tempo que o mercado imobiliário de Curitiba não tinha. Essa união entre essas associações fortalece o mercado. E dessas entidades principais que você acabou de citar, e outras mais que temos, evidentemente, mas de todas essas, 90% são associados da UNA, né? Não querendo falar, mas não tem como não falar. O Hamilton do Cicobi, do Cicobi, o Hamilton de Bebrais, da Câmara de Valores, o Paulo da Tantos, que é da DPI, e futuramente, eu vou dar um spoiler, o presidente Castanaro vai entrar na rede. Também já tem interesse, né? Então, ali, vai entrar. E temos a Isabel, que é diretora nacional do COFES, né? Exatamente. Está bem associada da UNA. Então, gente, o nosso nível aqui, ó. Nível forte. Isso é bacana, fortalece muito. Nossa, é muito bacana isso aqui. Então, a força do mercado está junto. E a força da UNA bem por trás. Que bacana, né? Show de bola isso. Mas aí a gente sempre, não tem como a gente não falar da UNA, né? Que a gente olha assim, é filho, né, Elcio? Mas voltando para Gomes, assim, nesses 20 anos todos que você teve por lá, assim, o que você acha assim, que foi um momento, ou alguma coisa que foi o teu maior desafio, seja como empresário, ou como corretor, ou com alguma situação? O que você acha? Tati, é uma vida, desde o início. Porque eu sou sozinho, eu tenho sócio e minha esposa. Sim. A Cris, um beijo. Beijo, Cris, para você também. Estou sozinho como diretor. Então, você fica eu pensando nas evoluções desse ser feito. Então, são 20 anos, sabendo desde a primeira locação que eu fiz, foi um amigo meu, de faculdade, eu estou padrinho até do filho dele, e me chamando perguntando se eu conhecia uma imobiliária para deixar o imóvel dele, que ele locou direto e o cara foi preso. Meu Deus, olha a situação. Um apartamento no quarto, de frente da imobiliária morta ali. Sim. Aí eu falei, daí eu me lembrei a cena, estava no sábado, fui a pagadeira para trás, sim, tenho, a minha. Sério, você trabalha? Trabalho, você vai ser meu primeiro cliente. Olha que privilégio, você vai ser meu primeiro cliente, então né? Foi o 01 que eu brinco lá da imobiliária, tem até hoje, o imóvel lá está comigo. Mas são desafios enormes, você vai criando, vai a série, ampliando, com venda. Então são desafios diários. E graças a Deus, toda semana quase todo dia você aprende coisas novas. Então você faz investimentos novos. Além dos 20 anos, fiz mudança da marca. Mudança de CRM de locação, mudança de CRM de venda, de distribuidor de leads também fiz uma mudança. Mudança de site, tudo. De site, exatamente, fiz uma mudança. A loja nova. A loja que foi reformada, ficou show, mais um espaço, separei a área de locação. Que só ficou com a Cris. Que não renovou, né? Não, essa então, brincadeira, Cris. Eu apanhei hoje. A Cris é sócia, né? Faz parte, né? Me apoia. Que coisa boa, né? Escuta muito, porque a gente, como empresário, a frase de matar um leão por dia é verdade. Você respira. Eu sei, por exemplo, dando um exemplo, estou com o celular desligado agora. Vou ligar. Vai ter um monte de coisa para você decidir. Um monte de situações. Tem coisas que você se arrepia. Fala, não, mãe, resolve com calma, com sabedoria para poder decidir o mais correto possível. Sempre peço a Deus nas minhas ocasiões, que me dá discernimento e sabedoria para saber lidar o dia.
conduzir as coisas, né, da melhor forma. Da melhor forma, me orientar. Eu só sempre peço orientação, sabe? Proteção, orientação tem que ser. Você sabe que eu aprendi uma coisa com você nem sabe, das milhares de coisas que eu aprendo com você, sempre, evidentemente, mas uma que não é nem da época da UNA, que é a preservação do horário do almoço. É ou não é? Eu lembro da época que você era tesoureiro da Bia, ainda, você dizia assim, pode me ligar a qualquer horário do almoço, eu não atendo o telefone. Eu almoço com a minha esposa e ponto. Isso é assim mesmo? Tá assim, almoço, toca, deixa eu tocar. Ele não atende no almoço. Acaba o almoço, aí sim, faço minhas coisas junto com a minha esposa, aí agora sim, volto a trabalhar. Sabe? Então, e essa pausa é importante, né? E eu estou tentando agora a minha segunda, que é mais complexa. Depois das 7 eu não falo mais com o cliente. Aí não podemos assegurar com certeza que isso vai dar mais certo. Difícil, sabe, pessoal? Hoje, começa até às 9. Perdeu-se, o WhatsApp perdeu-se a situação de horário. Então tem gente que te cobra 8, 6h30 da manhã, você já tem mensagem de cliente, fala, meu Deus. Então algumas coisas eu tento responder depois das 9. Também tentar educar um pouco essa situação de horário. Não vai mudar nada você não atender o cliente no almoço ou não mexer no teu celular comendo. Nós temos uma refeição focada com outra coisa, conversando. Um tempo de qualidade com a família ali, né? É necessário, né? É necessário. Então, isso eu aprendi isso há bastante tempo atrás. Eu falei, nossa, isso é interessante. Eu lembro que eu pensei sozinha ainda, acho que a gente tinha a loja lá na 24 de maio, né? Eu falei, nossa, que interessante. O horário de almoço não é para atender o telefone mesmo. Bom, mas você se alimenta, depois paga. Acabou, daí você senta, faz. Não, ficar só se for uma emergência daí, pode até considerar um caso à parte. Põe um barulho diferente no telefone para emergência, né? E essa situação agora é tentar ter qualidade de vida. Isso me ensinou, eu sou cardíaco, tenho 2 stents no coração, com 40 anos infartei, 51 de entupir, a artéria estava entupida, coloquei mais um stent. Ano passado me deu o susto do estresse, mas graças a Deus não era nada, só tirei umas férias. Mas já resolveu? Já resolveu tudo, e agora tentar ser uma situação da qualidade de vida. Exercício, alimentação, mas o problema é a cabeça. Psicológico. A cabeça manda em tudo, né? A gente conversando ao meio-dia agora, também no almoço com a minha cunhada, falando assim, a gente julga ou fala assim, a pessoa não faz exercício, também não se ajuda, também não se alimenta bem, não sei o quê. Mas não é, cada situação é uma situação, não é a questão... É da cabeça da pessoa. Às vezes, naquele momento, ou em alguma situação, não consegue dar o start para fazer um exercício, para começar a se alimentar bem. Então, assim, não dá para julgar muito, não é todo mundo igual, né? Mas essa questão da qualidade de vida que você também preza, que eu comecei falando pelo horário do almoço sem tela, né? Mas você também começou a fazer exercício depois do susto, começou a se alimentar melhor depois do susto. Mais ou menos. Eu estou me reeducando. Mas é tudo uma questão de reeducação, de adaptação, né? E assim, como empresário também, essa questão de ser presidente da UNA nesse tempo todo, antes com os outros cargos na BI, isso tudo também amadureceu também o empresário, Elcio, né? Com certeza. Também amadureceu, o tempo também te ajuda. Porque quanto mais tempo você fica mais experiente. Sim. Jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo, exatamente. Explodi, já teve meu perfil, era muito mais não tão conciliador como estou hoje. Era muito mais nervoso. Era muito mais pilhado. Sim. Eu estou tentando mudar essa situação até internamente. É um trabalho que não é fácil. Mas você tem que se treinar para escutar mais. Eu tenho essa dificuldade de querer já responder para o cliente antes dele acabar de formular a pergunta. Frase. Exatamente. Então, se reeducando com calma, né? Mas é um aprendizado constante. Tá? E aí, como você falou, não sei fazer outra coisa, sou corretor, então vamos fazer o melhor. A pergunta é você, né? Se você não fosse corretor, o que você seria? Não sei, sabe? Nunca pensei porque... Sabe que, jogador de futebol, já que você gosta de futebol? Torcedor. Eu sou um ótimo torcedor. eu até um dia nessas crises, porque o empresário sempre tem crise. Tem crise do primeiro ano, do segundo, do quinto, depois do sétimo. Do 20º. Aí na pandemia que deu aqueles... todo mundo entrou em crise, né? Em crise, eu fiquei internado. E fatores, né? Quando eu fui eleito presidente da BIA, tomei posse, eu estava no hospital com Covid, com respirador. Não teve festa nenhuma. Era o Daniel que passou para mim, o Daniel da Burgo,
Passou para mim, não teve nada, porque eu estava no Covid, e tinha 2 diretores na UTI, Sim. que é o Rosamor da Construa e o seu Mingote. Mingote, da Alvitrar. Alvitrar. Eu tomei posse na quinta, no sábado o Rosamor morreu. Foi. E na segunda-feira o Mingote morreu. Foi. De uma semana de presidência... Você já perdeu 2. Perdi 2. 2 diretores. Foi uma tristeza, né, Elcio? E naquela situação da Covid, eu deu vontade na hora de parar. Aí, falando com o Cristiano, tá bom, vai parar. Vai fazer o que depois? O que você vai fazer? Vai ficar um ano? Um ano sabático, beleza? Beleza, e depois? Então, não sei o que fazer. Então... Vou negociar imóvel, né? Porque é isso que você vai fazer. Na praia, não adianta. Então, você tem que ficar pensando, a vida empresário se faz, você ficar analisando. Então, é um mercado gostoso, como falou da satisfação, trabalhoso, Sim. Não é fácil. O pessoal que está entrando nessa área pensa que vai vender um imóvel de 1 milhão por mês. Não vende, pessoal, assim, do início. Só se for questão de sorte. Sorte a gente não está no jogo, né? Mas sorte você tem uma vez, sabe? Sorte não... E uma coisa que o meu ex-chefe querido falava, Darcy, então, Ramos, você vai ter tua oportunidade. Vai passar o cavalo, vai ensinar ele. Vai comprar um imóvel, você com certeza vai te achar alguma oportunidade para você. Certo? Então, tá nesse ramo, vai aparecer. Sim. Então, a gente tem que falar que para essa nova geração vai ralar muito. Tem que ser perseverante, muito. Né? Tem. E não é tão fácil de você começar, né? Depois que ganha confiança, é ao longo do tempo. Tem muito corretor, tá? Mas tem espaço para todos, graças a Deus. Eu estava vendo também uma palestra, né? A gente vê tanta coisa, que coisa boa também, rica do mercado imobiliário, é a quantidade de conteúdo que a gente consome, né? Como tem coisa boa, né? De qualidade, e é uma boa parte gratuito, né? E de evento muito tipo bom. do Rodrigo. O Cúpula Summit. Nossa, muito bom. A galerinha o Conecta da São Paulo também, tem um agora novo em novembro lá do Cresce, agora é CIMI. O CIMI 360. Eu quero conhecer esse ano. Sim, tem o Sebrame lá em São Paulo do Rony, tem evento. Então, informação tem. E a gente precisa estar ali. Pela informação e pelo networking, né? O corretor tem que estar presente, né? O network precisa e o conhecimento. Eu sempre falo para o meu corretor, 1 hora de palestra, cara, se pegar 2 minutos, 3 da palestra, ganhou. Já ganhou, Já valeu a pena. Sim. Quantas vezes, a primeira vez que eu fui no Conecta em São Paulo, não foi com você. Não estava contigo, acho que eu fui sozinho, não me lembro. Nossa, eu saí de lá. Não, eu lembro. A gente não conseguia nem respirar. Entrava no avião, na volta, a gente não conseguia nem piscar. Queria mudar tudo na empresa e tudo mais. E tal. Era uma oxigenação absurda. Exatamente. Você olhava, nossa, e como é bom, aqui né? foi. Não, é gostoso. Todo ano você tem que ir, se reciclar. Com 20 anos de imobiliária, eu estou fazendo curso. Tem que aprender, mas o médico, o dentista, o advogado, o juiz, o jornalista, a gente tem que estar aprendendo o tempo todo, porque as coisas mudam cada vez mais rápido, né? Quando você pensa que acha que aprendeu, já não é mais daquele jeito, já mudou tudo, não só a legislação, mas a forma de tratar, se não isso, a forma de consumir muda o consumidor, muda tudo o tempo todo. Quando eu comecei, tinha Gazeta do Povo. Né? Tem na boa e velha placa que funciona maravilhosa. Claro. Mas era o jornal, né? Era o jornalzinho, recortando por linha, como faz ser feito. O jornal de domingo era ouro, né? Hoje nem jornal mais tem. Hoje nem jornal mais tem, você vê como é que é, né? Então precisa evoluir, a gente precisa ter o aprendizado, a experiência, mas a evolução seguir o que tem hoje, né? Exatamente. Seguir o que está acontecendo. Você deitando junto com uma rede por trás, te dá esse suporte. Isso, para conseguir acompanhar isso tudo, né? Mesmo que você não consiga na tua empresa fazer tudo, mas está sabendo o que está acontecendo. Isso. O que é bacana da UNA é isso, nós temos empresas com 40, 80 funcionários, temos empresa que não tem 10. Tem. Mas todo mundo se troca junto, todo mundo se troca de informação. Interessa, tem 4 ou 5 funcionários, mas todo mundo tem 6 mil imóveis, né? Exatamente, todo mundo tem 6 mil imóveis. É isso que é a democracia, eu acho muito bom isso. Não, a coisa mais linda. Voltando para agora, eu só tenho a agradecer os meus associados do diretório. Né? É muito bacana esse tempo que a gente está junto. Eu tento atender ele da melhor forma possível, conversando, escuto opinião, bronca, de vez em quando escuta normal. Sim, faz parte, né? Mas é bacana, sabe? E todo mundo focado no bem maior,
que Sim, é a sim. associação. Você tem que abrir mão, às vezes, da tua opinião ou daquilo que você faz na tua imobiliária, né? Que às vezes o que você faz na tua imobiliária talvez não se aplica à rede. Exato. Não, então aí tem que ter, são coisas diferentes, né? Totalmente. É então, mesma ter coisa esse discernimento, né? você tratar... Quase derrubei. Você não pode tratar os colaboradores da UNA como se fossem os teus funcionários. Não nem tem pensar. Tá? São outra empresa. É outra empresa, não a tua. Então, tem coisas que eu faço na Gomes que eu não posso fazer na UNA. Isso. Tá? Isso é uma constante dos futuros presidentes que venha futura. A associação é totalmente diferente. A associação é de todos os associados. Exatamente. Né? Você tem que se dedicar muito. Imagina. 3 turnos que você fica fazendo de vez em quando. Pensa, daqui a pouco você não vai mais ter o 3º turno, né, Alcio? Poder viajar um pouco mais. Aí, ó, tá vendo? Já arrumou serviço para fazer. Não, mas já isso é bom. Não, mas é bom. Inclusive, não querendo, né, mas a gente já está quase finalizando, mas eu não posso deixar de te perguntar, falando dos desafios ainda, um dos desafios que eu sei que a Gomes, assim, e foi vencedor, né, um desafio baita, né, que foi a venda do Potiguar ali, né? É um condomínio de terrenos industriais. Pensa que coisa bem específica. Bem específica e olha, praticamente agora, depois de um ano, tem 2/3 ainda para venda. Foi 1/3 já está vendido. Então é um produto diferente para ser trabalhado. Foi um desafio, né? Bota desafio porque primeiro desafio de você conseguir os clientes, fui bem atendido na agência. De conseguir, porque é um público, tá? Porque você não vai pegar, é um empresário que está disposto a pagar alguns milhões, mais de 2 milhões que é o custo do terreno, e ainda pensar em investir nesse aí para colocar a sua sede lá. Então vai se trabalhando, vai mostrando, graças a Deus estamos felizes, as duas partes, tanto a Gomes como a Potiguara, que é a participações ali, empresa, ali, que está feliz do nosso trabalho, portanto renovamos por mais um ano o contrato. Graças a Deus, que coisa boa, vamos vender tudo ali, são empresas novas, a economia girando, né? Você vê a pessoa, a gente fez uma venda mês passado lá deles aqui, já com projeto, daqui 2 meses, então, e isso aos poucos está dando movimento para o próprio condomínio. Que bom, né? Tá? E tem pessoas ainda estou em negociações com gente querendo comprar para construir para deixar para alocação. Olha isso. Que é um nicho investidores, muito né? maravilhoso. Que coisa boa, né? Vencendo o desafio. O Potiguara é um desafio mesmo pelo perfil de imóvel diferente. Pela dimensão que é o valor de cada imóvel, né? E é um produto que a gente não tinha tanto expertise. Estamos tendo expertise nas negociações aqui, né? Porque a gente trabalha com imóveis comerciais, mas não era tão alto valor. Não nesse porte, né? Mas é muito bacana. Agora você está vendo que tem, né? Que podemos fazer. Dá para fazer e vai sair muito mais venda. Se Deus quiser. E em contrapartida, você recebeu recentemente também o contato de alguém que lá atrás, você estava contando, né? Você vendeu um imóvel, não sei quantos anos atrás, a pessoa vem agora o mesmo imóvel? Como é que é essa história? Voltando ao corretor da família, né? Sim. Não, ele foi um cliente meu que me procurou há 7, 10 anos atrás para comprar um imóvel, morou no imóvel, comprei, ajudei, depois ele deixou comigo para locação, e depois eu coloquei ele à venda. Ele saiu à venda dele. Então foi todo um serviço de confiança. Com esse mesmo imóvel, saiu 3 negócios, então? Alocar 2 vezes numa locação por período. Eu tenho outro, né, com um cliente que nós vendemos um terreno dele lá no bairro Alto, agora estou procurando imóvel para compra também. Olha que bom, né? Para deixar como investimento uma parte que tinha. Então essa é a confiança do corretor da família, tentar, sabendo sempre o limite da pessoa, eu não sou aquele corretor que fica assistindo, cobrando. Tem que saber dentro do que a pessoa pode, exatamente, quer mesmo, né? E quando precisa, no tempo dela também, mas ela tem que ser o tempo dela, de deixar como investimento. Então, isso tem bastante, graças a Deus, eu tenho uma carteira média, sou considerado pelo Secov, teu número, sou uma empresa média. Mas não quero uma carteira muito sadia, né? Sadia, eu não tenho um e outro normal da carteira que você tem, mas a gente conhece e eu gosto de que os proprietários falam comigo. Por isso que pareça, você dá 90% da carteira, mais de 90% é ganhação minha. Então, todos conversam com você, né? Eu conheço todo. Da minha carteira de locação, só não conheço 2 imóveis
internamente, porque foi ligação do meus corretores que já alocou. Não deu tempo. Não chegou a tempo de conhecer. Porque imóvel de locação hoje não dá nem tempo. Né? Exatamente. Não cheguei a conhecer esses 2 imóveis. Do resto eu conheço todos. Então daí isso também me ajuda. Então daí lhe dá um atendimento mais personalizado para o proprietário. Olha. Eu sei o imóvel. Eu tive um aí agora, são coisas da vida, o meu cliente perdeu o imóvel por leilão. A pessoa comprou. Então, acabamos, fizemos um novo contrato de locação e o inquilino desocupou. Esse final de semana fui com a proprietária que conheceu o imóvel. Ela não conhecia. Meu Deus. Lá no Cabral. Ela comprou no escuro. Não sabia nada. Comprou no leilão. No leilão, fomos. Ficou feliz quando reviu? Ficou. E, graças a Deus o inquilino também me deixou um imóvel, estava em ordem, sim. Bacana. Eu falei, ó, louco, faz 5 anos, vamos com ele. Então foi feliz. Então, pô, ficou hiper animado. Tanto vai agora para a locação, amanhã vamos tirar fotos profissionais dele, tá? Um bom apartamento e a felicidade dela também. Que bom, você né? vê, eu tenho uma frase bacana, tá? Eu hoje quase não mostro o imóvel, né? É mais rápido que eu tenho uma equipe que faz isso. Mas quando você vai mostrar o imóvel, eu abro a porta e venho, por favor, venha conhecer seu futuro imóvel. Esse sorriso teu, eu já tive muito de cliente que quebra. Desde aquele... Pode entrar, a casa é tua. Má vontade, que tem alguns que sabem que tem gente que vem... Tem que quebrar o gelo, né? E como faz... Tomar que seja. Amém. Aí você entra, você quebrou o gelo numa fase... A pessoa já vê o imóvel, já começa a olhar até com outros olhos, né? Exatamente. Você também conhecer seu futuro imóvel. É uma frase que eu uso até nos meus textos. É verdade. Sabe? Gostei tanto e ajuda, sabe? Porque é de coração, né, Elcio? Você vê que isso tudo que é feito de coração, tudo que é feito assim pelas pessoas, toda essa satisfação, né? Acaba que... Não tem como ser um resultado ruim, você né? Você faz empatia com o cliente, é maravilhoso. E aí esses, não sei, centenas de clientes que você tem acabaram virando tudo amigo, né? Porque é padrinho do filho de um. Eu tenho graças a Deus, eu tenho bastante outro foi amigos. Embora e liga para pedir informação. Ganhei muitos amigos no mercado, não tem nem dúvida, tá? Isso graças a Deus, tá? Alguns não deram certo, normal, como todo negócio, tem algumas coisas que não dão certo, mas a grande maioria, né? Vira amigo. Eu fico feliz de tratar, de conversar a pessoa com o nome. Eu só tenho um problema de lembrar o nome das pessoas. Gente que encontrei, conversei. Quem que é? Falei, não me lembro mais. Ele é meu cliente, mas não lembro o nome. Amigo, né? Meu amigo. Por isso que vira amigo. Mas tudo bem. Mas é que é muita gente, faz né? da Covid também isso aqui, tá? Na Covid a gente tem muita tela, a gente tem muita coisa, muita informação. Acaba que também não dá para guardar o nome de todo mundo, né? Eu lembro que quando eu era jovem eu sabia o telefone... Não existia celular, era telefone fixo da cidade inteira, tá? Que era uma cidade de 30 mil habitantes, tá, gente? Mas eu sabia todos os telefones de cor. Então as pessoas ligavam para mim, Tatiana, qual é o telefone fulano? Eu sabia todos de cor. Hoje eu não sei o número do meu marido. Eu ia falar isso pra você. Não sei. Eu acho que eu sei o da minha esposa eu não sei. De casa, do resto eu não sei mais de ninguém. Eu não sei. Tá tudo com nome. É tudo com nome. Então você vê como é que as coisas mudam, né? E o nosso cérebro vai acostumando, né? Exatamente. Mas Elcio, foi uma delícia conversar com você hoje aqui, a Gomes Imóveis, 20 anos então, né? Que venham mais 20, mais 20, mais 20, né? 20, mas... Não, bastante, né? Vai ter bastante coisa ainda. Foi com ela que você construiu a parte da sua vida, possivelmente, né? Com a Cris junto, evidentemente a gente brincou aqui, mas também é uma companheira, uma pessoa muito querida, né? E a participação dela junto ali com você, mesmo não direto dentro da imobiliária, mas, né? Isso, me escutando, final do dia, minhas felicidades, minhas angústias também que você tem, de ambas as partes, desde a época de ser diretor de associação e dono imobiliário, de vez em quando você trabalha mentalmente para ver o que está fazendo. Né? Mas é um longo ano. Né? Mas eu sou feliz, sou uma pessoa feliz. Para dizer, o momento que eu tenho hoje de 20 anos é maravilhoso. O momento de ser presidente de uma rede mais maravilhosa ainda. Sim. Fortalecendo a marca Gomes, eu tenho hoje, eu durmo, graças a Deus, tranquilo toda noite. Não tenho, coisa boa, né? Eu não tenho, sabe... Sei nada não resolvido, né? Não, estou fazendo tudo coisa certa. Tem algo errado com algum inquilino, então vai se discutir, mas eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. Sim. Se eu fizer a coisa errada, vamos lá corrigir. Eu sou humano. Sim. Sou passível a falha. Lógico. Tá, se estou errado, mas se eu estou certo, eu vou até o final. Isso em todas as coisas da minha vida. Se alguém me dizer que eu estou fazendo alguma coisa, eu vou ver. Se eu fiz errado, peço perdão,
Mas eu tô certo, vou mostrar que eu tô certo. Sei bem como é. Obrigado por ter vindo aqui. Tá? A UNA agradece a tua presença. Esse é um programa que é um presente para os associados, que vai ficar nos anais da nossa história, né? Para contar a história de todo mundo aqui. Quem fala. É bacana, 20 anos aqui não é pouca coisa. É, bastante, com certeza. Então, pessoal, essa foi a nossa entrevista. Vamos fazer o nosso brinde, né? Aqui que é padrão, né? Tem que tomar um golinho. Mais um episódio da UNA TV, tá? Aproveita e se inscreva se você ainda não é inscrito aqui no canal. Divide esse vídeo com as outras pessoas. Fala, olha, eu conheci a Gomes Imóveis, olha que bacana. E também deixe seu comentário, seu like, enfim, a gente vai ficar muito feliz, tá bom? unaimoveisconectados.com.br é o nosso site. E na próxima semana tem mais um episódio com mais uma entrevista. Até lá!